bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que se você entrou neste vídeo, não foi por acaso. Deus, Ele quer te tocar, Ele quer falar com você através desse tema. O tema do vídeo de hoje é: você não nasceu em vão, você tem uma missão. Com o tema de hoje, iremos entender a nossa responsabilidade quanto ao reino de Deus, depois de mediado por Jesus Cristo, nos tornarmos filhos de Deus. Você não nasceu em vão, você tem uma missão. Entenderemos a importância também de vivermos vigilantes quanto à chegada de Jesus Cristo. Não é apenas uma espera. O que Jesus Cristo espera de nós e o que jamais deve faltar nessa caminhada até a chegada de Cristo ou o encontro com Ele, o que nos dá a força para persistir neste caminho até a eternidade. Antes de começarmos a meditar na Palavra de Deus, eu gostaria que você refletisse sobre a seguinte pergunta: o que tem te motivado, te movido a acordar todos os dias, a ir no seu trabalho, a começar um novo projeto, plano, meta, a viver? Iremos começar meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o 21, onde encontraremos o maior combustível que precisamos ter e ser movido por ele. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Um homem coxo de nascença, o homem coxo naquela época era um homem manco que tinha alguma enfermidade na perna, nos pés, que o impossibilitava de andar. Então, o homem coxo era trazido todos os dias e colocado na porta do templo, chamado Formosa, a fim de pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João que estavam para entrar no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. Pedro e João fixaram o olho nele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhava para eles atentamente, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, caminho. E pegando-o pela mão direita, Pedro levantou. No mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Com um salto, ficou de pé e começou a caminhar. E entrou com eles no templo, caminhando e saltando e louvando a Deus. O povo todo o viu andando e louvando a Deus e o reconheceram, pois era ele que ficava pedindo esmolas na porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de espanto com o que lhe havia acontecido. Como o homem curado não largava Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo até eles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: israelitas, por que vocês estão espantados com o que aconteceu? E por que ficam olhando para nós tão atentamente, como se nós, com o nosso próprio poder e piedade, tivéssemos feito esse homem andar? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vocês entregaram e rejeitaram diante de Pilatos, quando Pilatos estava decidindo soltá-lo. Vocês acusaram o santo, o justo, e pediram que um assassino lhes fosse absolvido. Vocês mataram o príncipe da vida, que Deus ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunha. Pela fé no nome de Jesus, é pelo seu nome que foi fortalecido este homem que vocês estão vendo e reconhecendo. E a fé que vem por meio dele é que deu a este homem saúde perfeita diante de todos vocês. Pois bem, irmãos, eu sei que vocês agiram com ignorância, assim como também o chefe de vocês. Deus assim cumpriu o que já havia anunciado pela boca de todos os profetas, ou seja, que o seu Messias haveria de sofrer. Arrependam-se, portanto, e convertam-se, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Isso para que venham da face do Senhor tempos de alívio para vocês. E para que Ele envie Jesus, o Messias, que
que foi destinado para vocês. Por ora, o céu deve o acolher até os tempos da restauração de todas as coisas. Você conseguiu refletir, pensar sobre o que está te motivando, te movendo? Será que é o seu pecado, o medo, o dinheiro, a ganância por alguém próximo, raiva ou pelos desejos da carne? Pedro, nessa passagem bíblica, desfaz o entendimento errado a respeito da cura daquele homem coxo. Não aconteceu por magia ou poder. O que restituiu a saúde daquele enfermo foi a fé no nome e na ressurreição de Jesus. O maior combustível que nós temos é a fé, e Jesus Cristo é a fonte. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo nos relembra que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi posto na conta como justiça. Os filhos de Abraão são aqueles que têm fé. A Escritura tinha previsto que Deus justificaria as nações através da fé. Por isso, tinha anunciado antes a boa notícia a Abraão: em você todas as nações serão abençoadas. Assim, aqueles que têm fé são abençoados junto com Abraão, que teve fé. A bênção, a promessa de Abraão em Cristo Jesus chegou a nós, as nações, por meio da fé. Nós somos justificados por Deus através da fé. E Jesus veio para que tenhamos fé e esperança, ou seja, tudo que colocarmos fé acontecerá. Isso é muito poderoso de ouvir, né? Deus nos prometeu isso. E por que nós ainda duvidamos? A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3 que devemos colocar a alma em tudo que fizermos, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Que estejamos certos que o Senhor nos recompensará como seus herdeiros e é em Cristo, o Senhor, que nós servimos. Você tem colocado fé em tudo que você faz? Eu sei que em muitos momentos de aflição, de deserto, de dificuldades, a nossa fé é drenada. E tem vezes que é difícil, devido às circunstâncias, ter fé em dias melhores. Mas nós somos provados por Deus a acreditar. Se você está vivo, há um plano de Deus em sua vida. Quem persevera até o final, o milagre acontece. Quando desistimos de lutar, de viver o que Deus quer pra gente, nós desprezamos o que Jesus fez por nós. Afinal, foi por nós que Ele morreu e ressuscitou. Mas a fé é diária. Se você não alimenta ela, ela morre. Alimente a sua fé através da oração, da leitura da palavra e do jejum. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus nos alerta a entender o que está acontecendo e não se esconder do desafio que é proclamar a notícia do reino e da justiça de Deus. Aqui está a nossa missão, até que Ele volte. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então Ele virá. Você está fazendo a sua parte para que isso aconteça? Interessante que muito antes, Jesus já nos alertava acerca do que estamos vivendo hoje em dia, sobre o início das dores, o início da maldade, o amor que esfriaria, os falsos profetas. Eu aposto que você já ouviu alguém dizendo, em tal ano, o ano irá acabar. Mas Ele ainda nos dá a garantia que ainda não é o fim. Nenhuma tribulação, aflição, injustiça veio para nos matar. É necessário que isso aconteça para que venham os tempos de alívio de Deus. Jesus é a nossa esperança para dias melhores. Mateus capítulo 24, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se alegrarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus aqui nos diz que quando ele vier, não dará mais tempo. Você não conseguirá levar nada material, mas o que foi guardado e praticado em seu coração. Você será julgado pelas suas obras. Continuando a leitura, Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, serão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio,
o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que todos vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber como beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se Jesus viesse hoje, você acha que seria levado ou deixado? O que está te dispersando e te impedindo de vigiar, estar preparado para a chegada do Senhor? Nesta parábola do servo, Jesus nos alerta a respeito da vigilância necessária, que não é só espera. O momento da vinda de Jesus no fim dos tempos é desconhecido, mas é preciso que todos estejam preparados para ele, mediante a prática dos valores do reino na busca da justiça de Deus. Semana passada eu tive uma aula antes de uma prova na faculdade, e era uma prova com conteúdo para estudo muito grande. E a professora, no dia da prova, faria um sorteio para decidir quem ficaria responsável por explicar determinada matéria na prova prática. E eu, desesperada como sempre, pedi ela se não seria possível dela sortear antes para facilitar o nosso estudo. E ela não aceitou e me falou que não faria isso, senão nós não estudaríamos a matéria toda. E nós tivemos que estudar tudo, pois não sabíamos o que cairia na prova prática para explicarmos. Trazendo para o nosso ensino de hoje, ela estava coberta de razão, pois se ela sorteasse antes, eu não iria focar na matéria toda, mas só que eu estivesse responsável a explicar. E perderia a chance de talvez revisar toda aquela matéria que era importante, mas no final de tudo deu certo, graças a Deus. Por isso que a vinda de Jesus no fim dos tempos é desconhecida, e ele nos chama a ficarmos vigilantes, pois se soubéssemos o dia que ele viria, nós viveríamos desenfreados, focaríamos e praticaríamos apenas os nossos próprios interesses e desejos e deixaríamos para nos arrependermos e nos convertermos próximo deste dia. E não é assim que acontece. Deus nos prova na fé, e aquele que perseverar até o final será salvo. Não queira ser desconhecido para Jesus. Faça com que ele te reconheça pelas suas obras aqui na terra, pela missão que você carregou por amor a ele, pela sua fé nele, pelas vidas que você, através da sua missão, trouxe para perto dele, por ter se feito semelhante ao coração dele, por ter tido compaixão dos mais necessitados, pelas pessoas que você ajudou. Nós temos uma missão aqui na terra. Não ignore a eternidade, o reino de Deus.
nós seremos não só cobrados pelas nossas obras, mas recompensados também. A Bíblia nos fala sobre um galardão no céu que cada crente receberá de acordo com o seu trabalho aqui na terra. Arrependam-se e se convertam, voltem para Deus, construa uma relação com Ele agora. Para finalizar, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Que a bondade de vocês se torne conhecida por todos. O Senhor está próximo, não se aflijam por nada. Que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração e da súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que supera toda compreensão, guardará os corações e pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, ocupem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, que tenha virtude e seja digno de reconhecimento. Pratiquem o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você estiver se sentindo tocado em algum momento deste vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas pela palavra de Deus. Você sabia da importância da fé em nossa vida? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a semana de vocês.